Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da nona atividade de matemática, né, que aconteceu no dia 10/6. É uma atividade de revisão para avaliação, né, que tem os assuntos da prova, porcentagem, juros simples e semelhança de figuras. Esses três assuntos são os mesmos assuntos que vai estar na avaliação de vocês, tá certo? Então, prestem atenção na correção para que vocês tirem as dúvidas de vocês, né, nessa revisãozinha aqui de matemática. Vamos lá, as duas primeiras questões sobre porcentagem. Camila comprou uma bicicleta que custa R$ 120. Ela pagou à vista e ganhou um desconto de 15%. Quanto Camila pagou por essa bicicleta? Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto foi que ela recebeu de desconto. Eu sei que esse desconto foi em porcentagem foi de 15%, mas em reais quanto é? Para isso, eu vou calcular 15% de 120. Então, o primeiro cálculo que eu vou ter que fazer é isso, 15% de 120. Utilizando aquela maneira mais prática, né, transformando aqui a porcentagem em fração, eu vou ter o seguinte: 15%, né, vai ser 15 sobre 100 vezes, certo? 15 sobre 100 vezes 120. Aí eu posso cortar um zero desse 100 com um zero do 120. Isso vai me dar o seguinte: é igual, né? Eu multiplico os dois de cima, 15 vezes 120, certo? 15 vezes 12, né? Perdão, 15 vezes porque eu cortei um zero. 15 vezes 12 é 180, não é isso? Então vai ficar da seguinte maneira: multiplicando os dois de cima, 15 vezes 12, 180, sobre o que sobrou embaixo, 10. Novamente, cortando o zero desse 10 com o zero do 180, eu vou ter que vai sobrar aqui, ó, 18, né? 18 dividido para 1, 18. Esse 18 é o valor do desconto. Mas na questão ele não quer saber quanto é o desconto, ele quer saber quanto Camila pagou por essa bicicleta. Para saber quanto ela pagou, você pega o preço que era antes, que era 120, menos o desconto que ela obteve, que é 18. 120 menos 18, 102. Então, Camila pagou por essa bicicleta R$ 102, tá certo? Alternativa correta, item A, R$ 102. Beleza? Segunda questão. Renata comprou um carro que custava 30 mil. Para isso, ele deu uma entrada de 75% do valor do carro. Ela deu a entrada, né? E financiou o restante. Quanto Renata deu de entrada? Então eu quero saber só quanto ela deu de entrada. Ela deu de entrada nesse carro o valor de 75%, né, do valor do carro. E o valor do carro custava quanto? 30 mil. Então se ele quer saber só quanto ela deu de entrada, então nesse caso aqui eu vou calcular só 75% de 30 mil, que é o valor do carro. Pronto. Com isso eu resolvo essa questão. Então aqui vou fazer de novamente pela forma mais prática, né? 75 sobre 100, transformando aqui em fração, vezes 30 mil. 30 mil. Posso cortar já logo os dois zeros do 100 com os dois zeros do 30 mil. E aí aqui vai sobrar somente essa multiplicação para me realizar. 75, né, vezes 300, que dá igual a 22.500. 22.500. Então aqui eu já tenho a resposta da minha questão, porque ele só quer quanto é que ela deu de entrada, e ela deu de entrada esse valor aqui, ó, 75% de 30 mil, que é 22.500. Alternativa correta, item D. Certo? Alternativa correta, item D. Questãozinha bem simples sobre porcentagem, tá certo? Próxima. A próxima questão envolve juros simples. Calcule o juro que renderá um capital de 1.500 aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês durante 11 meses. A formulazinha já está na questão. Esse C é o capital, que é o dinheiro, tá aqui o dinheiro, ó, 1.500. Esse é a taxa, tá aqui a taxa que é dada em porcentagem, 10% ao mês. E o T é o tempo, durante 11 meses, tá aqui o T, ó, o valor do tempo, 11 meses. E ele quer saber só o juro, então eu vou só aplicar essa formulazinha aqui, ó. Então, vamos substituir os valores. Juros é igual. Aí você
substitui os valores em cada letra, né? Capital, 1.500, vezes a taxa, 10, vezes o tempo, 11. Tudo isso sobre 100. Eu já posso cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.500. E aí eu vou ter apenas a multiplicação para me realizar e eu já encontro a resposta da minha questão. 15 vezes 10 vezes 11 dá exatamente R$ 1.650. Esse é o valor do juro nessa situação, 1.650. A alternativa correta, item B, R$ 1.650. Fórmulazinha de juros bem simples de resolver, ok? Quarta questão. Na quarta questão houve um erro na digitação e os itens que tem lá na atividade não correspondem ao item correto da questão. Então eu eliminei aqui os itens, mas vamos resolver a questão porque também na avaliação tem uma questão semelhante a essa, tá certo? Então prestem atenção na correção. Só desconsidere os itens que estavam lá na atividade. Determine o montante de uma aplicação de 5.000 a taxa de 2,5% ao mês durante 10 meses. Ele quer aqui o montante. Mas para me descobrir o montante, primeiramente eu vou ter que descobrir o juro. E eu já tenho todos os valores para me descobrir o juro. Eu tenho o capital, tá aqui o 5.000. Eu tenho a taxa 2,5% e eu tenho o tempo 10 meses. Então é só pegar esses três valores e substituir na forma do juro. Então vamos lá. Juro é igual. Aí vamos substituir aqui os valores. Capital 5.000 vezes a taxa 2,5 vezes o tempo 10. Tudo isso sobre 100. Posso cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 5.000. E aí, resolvendo aqui a multiplicação, eu vou ter o seguinte: 50, que sobrou, vezes 2,5 vezes 10. Dá exatamente R$ 1.250. Esse é o valor dos juros. Só que não é o que a questão quer. A questão quer o montante. Para mim descobrir o montante, o que é que eu tenho que fazer? É só eu somar pela forma capital mais os juros. Quem era o capital antes da aplicação? 5.000. Mas os juros dessa aplicação foi quanto? 1.250. 5.000 mais 1.250 dá igual a 6.250. Pronto. Encontrei o meu montante nessa situação. Então a resposta para essa questão é 6.250. Esse é o valor do montante, ok? Então quando falar em montante, primeiramente você calcula os juros e depois você calcula o montante, ok? Quinta questão é sobre semelhança de figuras, né? A figura abaixo mostra duas pipas semelhantes, mas de tamanhos diferentes. Tá aqui as duas pipas, né? O desenho das duas pipas, certo? Considerando as medidas conhecidas das duas pipas, o comprimento X mede em centímetros quanto? Né? Esse comprimento X aqui vai medir quanto? Então, na pipa menor, esse 30 se relaciona com o X, né? Corresponde a X. O lado correspondente a ele é o X na outra figura. Esse 75, o seu lado correspondente na figura maior é 100. Então eu vou fazer a semelhança com os lados correspondentes. Então vai ficar da seguinte maneira. Pegando aqui a figura menor, esse começa logo com 30. Eu coloco aqui 30. Corresponde a quem na outra figura? X. Então 30 corresponde a X. Igual a. Aí vamos para as outras medidas. Esse 75, como eu comecei com a figura menor, eu tenho que continuar com a figura menor na outra proporção, né? Na outra razão. Então, esse 75, vem aqui para cima, corresponde a quem na figura menor, na figura maior? 100. Pronto, já fiz as relações. Depois que eu faço as relações, fica uma regra de 3. E aí sempre na regra de 3 eu multiplico em x, certo? Regra de 3 eu multiplico em x, tá ok? Então vai ficar da seguinte maneira. 75 vezes x, 75x, igual 30 vezes 100, 3.000, certo? 3.000. E aí quanto é que vai dar agora, né? Esse 75 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou trazer bem para cá, tá ok? Vou trazer esse cálculozinho para cá. Trazer ele para cá.
esse x, esse 75 vai ter que passar dividindo, né? Então vai ficar aqui, x igual, aí eu vou colocar o valor agora, 3.000 sobre 75. Quando eu pego o 3.000 e divido por 75, eu vou obter como resultado 40 centímetros. Então, a resposta para essa questão vai ser 40 centímetros. Então, essa medida de x, correspondente a 30 na figura menor, vale 40 centímetros. Alternativa correta, item D. Alternativa correta, item D. Ok? Sexta questão. Na figura abaixo, há dois triângulos semelhantes. Está aqui os dois triângulos. A medida do lado DE é. Então, aqui eu tenho na figura menor esse triângulo. E na figura maior, eu tenho a medida 6. E de DAE é o que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Eu não sei quanto é, vou chamar de x. Certo? Então, vamos montar aqui a proporção. Esse 1,5 na figura menor corresponde a x na figura maior. Então, já vou fazer essa relação aqui. Esse 1,5 na figura menor corresponde a x na figura maior. Ok? Igual. Esse 2 na figura menor corresponde a 6 na figura maior. Eu vou montar aqui a minha segunda proporção. Segunda razão, né? 2 corresponde a 6. Novamente, certo? Novamente eu vou multiplicar em x porque é uma regra de 3. Certo? Então vai ficar 2 vezes x é 2x igual 1,5 vezes 6 dá igual a 9. Aí esse 2 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 9 sobre 2. E 9 dividido para 2 dá 4,5 centímetros. Então, essa medidazinha x corresponde a 4,5 centímetros. Essa é a resposta para essa questão, ou seja, a alternativa correta, item C, 4,5 centímetros. Com isso, a gente corrigiu mais uma atividade de matemática, atividade de revisão para avaliação. Dei uma estudada em todas as atividades do segundo período, que as atividades estão relacionadas à avaliação, né? A avaliação está baseada nessas atividades. No canal também tem a correção de todas as atividades de matemática realizadas até agora. Vejam essas correções, assistam, tirem as dúvidas para que vocês possam fazer uma boa prova, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.